Pois bem, pessoal, então vamos aí à sintaxe do while. Bom, o while é uma outra palavra-chave da linguagem C e é necessário colocar entre parênteses a expressão, ou seja, aquela condição que vai ser analisada se o bloco de instruções que vem a seguir deve ser executado ou não. Então, basicamente, o que vai acontecer? Um teste, né, condicional, ele vai ser apresentado, vai ser analisado, se verdadeiro, então, bloco de comandos é executado. Enfim, basicamente, é importante até mesmo relembrar vocês que se esse bloco de comandos, para isso precisamos colocar o abre e fecha colchetes. O for também tem sua equivalência lá no Portugal IDE. A equivalência do for é o para-faça. Se lembra do para-faça? Do para-faça é uma estrutura que definia na própria estrutura um valor inicial para uma variável, quer dizer, lá para x receber 1, ou receber 0, por exemplo, até lá no Portugal IDE, de 1 até 10, por exemplo, faça o quê? Faça alguma coisa. Tinha a opção do passo, lembra lá no Portugal IDE que tinha o opcional passo? Bom, aqui na linguagem C muda um pouquinho. Eu gostaria de acrescentar somente o seguinte, que a estrutura de repetição for, que é equivalente ao para-faça da linguagem, do Portugal IDE, ela é uma das estruturas de repetição mais utilizadas pelos programadores. Talvez a mais utilizada, é uma das realmente das mais utilizadas. Por quê? Porque ela tem muita flexibilidade. Das estruturas de repetições, ela tem, talvez seja que tenha mais flexibilidade. Então, claro que existem situações que a gente tem que utilizar o while e outras estruturas de repetições, mas o for é uma das mais utilizadas. E aí ela é indicada para quando? Para situações em que o número de iterações, ou seja, de repetições, é conhecido previamente. Então, quando você sabe previamente a quantidade de vezes que deve ser repetido, quantas vezes deve realizar as execuções desse trecho de código, então a gente utiliza o for. O for é uma estrutura bem interessante para esse tipo de situação. Na sequência, então, a gente tem a sintaxe do for. A gente tem a sintaxe do for, que a gente começa pelo seguinte, pessoal, olha só em cima. For, palavra reservada, a gente tem a palavra reservada do for. Na sequência, abre parêntese, abertura de parênteses, palavra reservada, abertura de parênteses. Na sequência, expressão 1, olha aí, expressão 1, for, abertura de parênteses, expressão 1. Ponto e vírgula, expressão 2. Ponto e vírgula, expressão 3, fecha parênteses. O que é a expressão 1, o que é a expressão 2, o que é a expressão 3, professor? Vamos relembrar do para-faça do Portugal IDE. No para-faça do Portugal IDE, a primeira coisa que se fazia, o que era? Dizer de onde começar essa repetição. Era o de, lembra lá? Então, por exemplo, se a gente tem a variável contador, de 0 até, na verdade, esse D0 é a primeira expressão. Essa primeira expressão é onde a gente diz o valor inicial, então, de onde inicia a variável de controle dessa nossa estrutura de repetição. A segunda expressão seria o valor final. Para facilitar, eu sempre gosto de sugerir o seguinte, que essa segunda expressão, é um teste condicional similar ao teste do while, do enquanto. Porque olha só, a expressão 2 é o valor final. Então vamos supor o seguinte, for é para, em inglês para, x receber 1, enquanto x for menor que 10, olha só, eu estou relendo de uma outra forma essa estrutura. Para x de 1, enquanto x for menor do que 10, na verdade é uma expressão, somente a expressão, não vem o while aqui dentro. Ponto e vírgula, temos uma terceira expressão, que essa expressão seria similar ao passo, que era opcional no Portugal IDE. Aqui não é opcional, aqui é obrigatório a terceira. A gente tem que especificar essa terceira expressão. E como a gente pode ver aqui, embaixo, a expressão 3, ela é muito utilizada para incremento e decremento dessa variável de controle. Não necessariamente somente incremento e decremento, ela tem muito mais flexibilidade, já falei disso. Esses exemplos de flexibilidade, vocês podem visitar o AVA, que existem alguns exemplos sobre isso lá, para dar a ilustrada de como utilizar essa for, várias possibilidades. Mas, por enquanto, vamos aprender como ele é mais usual, como é mais utilizado, e como que, por enquanto, a gente vai precisar trabalhar com ele. Do while, quer dizer, o último. Na linguagem C só tem 3.
e ela é equivalente então à estrutura faz enquanto. Você lembra do faz enquanto lá do Portugal IDE? Olha só, então todas as estruturas de repetições da linguagem C têm equivalência com o Portugal IDE. O faz enquanto. Faz enquanto, no caso aqui, da linguagem C, é o do while. Vamos ver aí a sintaxe dele. Sintaxe, então, no do while, começa com a palavra reservada do, do, o bloco de instruções, assim como nas outras estruturas de controle, o bloco de instruções, que pode, por ser um bloco, ou seja, se houver mais de uma instrução, começar com abertura de chave, fechamento de chave, colocar entre chaves, né? E finaliza sempre com o while, e abre parênteses, fecha parênteses, né? Uma expressão entre esses parênteses, e importante, pessoal, na frente desse while tem o ponto e vírgula, do outro não, do while, fecha ele com ponto e vírgula. No while, quando você digita while, no while lá não tem ponto e vírgula, aqui sim, mas são diferentes. Aqui é o do while, que é equivalente ao faz enquanto, beleza? Então o teste condicional nessa estrutura de repetição é no final. Sendo o teste no final, obrigatoriamente executa-se o que tem dentro dessa estrutura pelo menos uma vez, ok? Beleza, então síntese da aula, basicamente o que a gente viu hoje são estruturas de repetição e incluindo mais uma estrutura de desvio condicional, que é o switch case, escolha de múltiplas opções, né? A gente viu na aula passada desvio condicional simples, desvio condicional composto, desvio condicional encadeado, suas características e relembramos elas no exemplo do início da aula. Agora a gente viu nessa aula, então, o escolhe caso para o C, que é o switch case. Vimos ainda as estruturas de repetição. No C só tem 3. E lá no Portugal os DE tinham 4. Então vocês devem estar se perguntando, cadê então a outra? Cadê o repete até? Repete até não tem no C. Mas tem algo que parece, que funciona muito parecido com o repete até, que é o faz enquanto, que é a estrutura de faz enquanto. Faz enquanto não é igual ao repete até, só ressaltando isso. Faz enquanto, por exemplo, faz repetir uma estrutura de repetição enquanto x for menor ou igual a 10. Por exemplo, repetir enquanto x menor ou igual a 10. Ou seja, do while x menor ou igual a 10. E o repete até seria como? Repete até que x seja maior do que 10. Olha a diferença. Então, um faz repetir enquanto aquela condição for satisfeita, e o outro repete até que a condição seja falsa. Ok? Quer dizer, repete até que a condição seja satisfeita, é o contrário, na verdade. Então, olha só, tem essa diferença. No C não tem o repete até, tem somente o faz enquanto. Isso é importante falar. Então, no C tem o while, o do while e o for. 3 estruturas de repetição. Pois bem, Alexandre, um outro aspecto bastante interessante é que, será que qualquer uma dessas estruturas de repetição eu consigo converter? Consigo converter de while para for? Ou de for para while? Ou não? Isso é uma observação importante. Pois bem, pessoal, qualquer estrutura, tanto do while quanto do while, vocês conseguem converter para for, mas o inverso não é verdadeiro, tá? Prestem bem atenção nisso.